A forma como uma empresa administra o seu campeão é crucial para determinar o seu sucesso ou fracasso de sua imagem. É esse cuidado que faz um lutador realmente parecer uma estrela de topo. WWE, AEW, WCW e tantas outras companhias já tiveram grandes nomes carregando o título máximo e representando suas marcas com prestígio. Mas basta uma má decisão criativa ou planejamento fraco para tudo desandar. Quando a empresa já não faz jus ao seu campeão, o público rapidamente perde o interesse, e em alguns casos, o lutador é colocado em situações que o fazem parecer fraco e nunca tem a chance de recuperar o brilho do seu reinado. Esses são alguns exemplos de campeões mundiais que foram prejudicados pelas próprias companhias, vítimas de decisões equivocadas e roteiros que simplesmente não fizeram justiça ao talento que tinham. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Rey Mysterio. A WWE deu ao Rey Mysterio o seu primeiro reinado como campeão mundial logo após a morte de Eddie Guerreiro, e os fãs naturalmente associaram Mysterio ao seu amigo, a história do último azarão, dedicando suas vitórias no Royal Rumble de 2006 e na WrestleMania 22 a Eddie Guerreiro foi emocionante e parecia um enredo perfeito, mas infelizmente tudo começou a desmoronar logo depois. Vince McMahon nunca foi fã de campeões menores, e isso ficou bastante evidente na forma como Rey Mysterio foi tratado. Mesmo com o título mundial, ele passou a perder lutas não valendo o cinturão na televisão, principalmente contra gigantes como Mark Henry e The Great Khali. Com tantas derrotas seguidas, o impacto de suas defesas em pay-per-views se perdeu, e o reinado que começou como uma homenagem bonita acabou sendo lembrado como um dos mais mal-bucados da era moderna, prejudicando a credibilidade de um dos lutadores mais amados do mundo. Diamond Dallas Page. A WCW conseguiu conquistar totalmente os fãs com a ascensão de Diamond Dallas Page, o carismático herói que se levantava contra a temida NWO. Suas grandes lutas contra nomes como Randy Savage, Hulk Hogan e Goldberg o transformaram em um dos astros mais respeitados da empresa, um verdadeiro símbolo de superação e popularidade. Mas tudo desandou quando chegou o momento do seu primeiro reinado como campeão mundial. Em 1999, a WCW decidiu transformá-lo em vilão, fazendo com que DDP insultasse o público local. A decisão foi bastante desastrosa. Ele era, até então, o babyface mais querido da empresa, e o turn repentino destruiu a conexão com os fãs, e o resultado foi um reinado que deveria ter sido o auge da sua carreira inteira, mas acabou marcado por uma escolha criativa desastrosa, que fez a WCW jogar fora todo o impulso e a boa vontade que o público tinha por Diamond Dallas Page. Goldberg. Com a aposentadoria de Goldberg, fica ainda mais interessante olhar para trás e analisar como a sua primeira passagem pela WWE foi muito mal aproveitada em comparação à última década da sua carreira. Os fãs esperavam ver o mesmo monstro imparável da WCW, aquele que destruía adversários em segundos e raramente era derrotado. Mas o que aconteceu foi completamente o oposto. Goldberg foi derrotado por Triple H no fim de uma luta dentro do Elimination Chamber, perdendo logo de cara sua primeira chance de conquistar o cinturão mundial. Mesmo quando conseguiu vencer Triple H em uma revanche individual, a luta mais longa acabou expondo suas limitações dentro do ringue. O restante da sua estadia na WWE não foi muito melhor. Mal aproveitado, mal dirigido e sem o mesmo impacto de antes. Goldberg acabou deixando a empresa assim que o seu contrato de um ano chegou ao fim, encerrando uma fase que poderia ter sido grandiosa, mas se tornou uma das maiores decepções criativas da WWE na época. Tommy Dreamer. Paul Heyman sempre soube como fazer o cinturão mundial da ICW parecer um título especial para os fãs, e ninguém representava melhor esse espírito do que Tommy Dreamer, o lutador mais leal e respeitado da empresa, mas que até o ano de 2000 nunca tinha conquistado o cinturão máximo. Quando Dreamer finalmente derrotou Taz em uma luta de cross-promotion, os fãs da ICW foram à loucura. Era o momento perfeito, o sonho realizado do herói da casa.
Mas essa alegria durou apenas alguns minutos. Logo após a vitória, Just Incredible, um dos maiores vilões da empresa, desafiou Tommy Dreamer imediatamente e o derrotou. Heyman sabia exatamente o que estava fazendo. Usou o amor do público por Tommy Dreamer para gerar choque e revolta, ao mesmo tempo em que ele elevava um novo rio. E o resultado foi um dos momentos mais frustrantes e ao mesmo tempo mais marcantes da história da ECW. The Fiend's Bray Wyatt. A apresentação de The Fiends por Bray Wyatt foi um sucesso gigantesco, justamente por ser única e ter sido protegida cuidadosamente pela WWE no começo. O personagem se tornou dominante, com vitórias impressionantes sobre Finn Balor, Seth Rollins e Daniel Bryan, para se tornar um campeão universal respeitado. O grande diferencial de The Fiend era sua resistência sobrenatural. Ele quase não sofria dano e conseguia superar níveis absurdos de violência. Isso fez com que o fim do seu reinado fosse ainda mais decepcionante. Goldberg, já em fase decadente, destruiu The Fiend em menos de 3 minutos, apagando todo o misticismo e prestígio que Wyatt havia construído com o personagem. Drew McIntyre. A pandemia em 2020 mudou completamente o cenário da luta livre, já que os shows aconteceram sem público ao vivo. Drew McIntyre teve uma sorte terrível, já que o seu maior push aconteceu justamente nesse período, quando derrotou Brock Lesnar pelo cinturão da WWE na WrestleMania. Todo o reinado de McIntyre como campeão aconteceu sem fãs para assistir e reagir, o que diminuiu muito o impacto de suas vitórias. E sua segunda jornada com o cinturão terminou quando Bobby Lashley o derrotou, pouco antes da WWE voltar a realizar shows com público. Drew até conquistou o cinturão mundial na WrestleMania 40, mas esse reinado durou apenas minutos, quando Damian Priest, aproveitando o Money in the Bank, fez o cash-in para tirar o cinturão imediatamente dele. Ou seja, o pobre Drew não tem sorte nenhuma quando conquista um cinturão mundial. Samoa Joe. Muitos fãs ainda consideram Samoa Joe como a maior estrela da história da TNA, graças ao seu push épico nos primeiros anos. Sua sequência inicial de invencibilidade e performances incríveis fizeram com que ele se tornasse uma verdadeira atração quando conquistou o cinturão mundial da TNA pela primeira vez. E, infelizmente, a TNA não conseguiu manter Samoa Joe como uma grande atração, colocando ele em storylines pelo cinturão totalmente sem impacto algum. Booker T conseguiu um pin não oficial sobre Joe, o que fez o seu reinado parecer decepcionante, até que ele finalmente perdeu o cinturão para Sting, e surpreendentemente, Samoa Joe nunca teve outra jornada com o cinturão mundial da TNA, o que é uma verdadeira pena. Hangman Adam Page. E a AEW até que faz um trabalho decente, garantindo que a maioria dos seus campeões mundiais tenham reinados longos o suficiente para criar várias grandes rivalidades. O reinado de Hangman Adam Page como campeão mundial atingiu seu auge com a vitória sobre Kenny Omega, encerrando uma storyline incrível. Page teve vitórias importantes sobre Daniel Bryan e Adam Cole, mas parecia que Tony Khan estava apenas esperando o reinado de CM Punk. Quando CM Punk acabou com o reinado de Hangman Adam Page, a decisão se transformou em um verdadeiro desastre, já que as lesões de CM Punk e suas brigas nos bastidores geraram uma repercussão extremamente negativa para a empresa por anos. Ron Simmons. Ron Simmons entrou para a história da luta livre como o primeiro lutador negro a conquistar um cinturão mundial na WCW ou na WWE. A vitória surpresa sobre Vader continua sendo um momento muito querido pelos fãs, tanto pelo significado histórico quanto pela reação de alegria da plateia. No entanto, a WCW não soube aproveitar Simmons como um verdadeiro campeão, especialmente em seu primeiro reinado. Suas rivalidades pelo título pareceram secundárias, e ele nunca chegou a ser um main eventer em um pay-per-view, antes de perder o cinturão de volta para Vader após 5 meses. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!